Está na hora de eu chamar aqui um super cara, um grande jogador do futebol brasileiro que vai nos ajudar a dar uma olhadinha na seleção brasileira. Ele que já esteve lá, participou da Copa do Mundo de 1998. Eu vou trazer aqui o Gonçalves para a nossa conversa. Que prazer ter você aqui, Gonçalves, poder trocar essa ideia aqui contigo. Gonçalves, que é um ídolo do Botafogo, tem passagem também para o Flamengo, campeão da Copa América, campeão da Copa das Confederações em 1997 e participou também da Copa do Mundo de 1998. Gonçalves, que prazer e que currículos, cara. Se eu ficasse aqui editando seu currículo, ia acabar a hora da live e a gente também ia acabar de apresentar você. Muito bom ter você aqui, é um prazer poder falar contigo e já quero te colocar na roda da seleção brasileira já, porque é o que interessa. Acredito no trabalho do Tite, acredito no processo, né, que ele vem desenvolvendo ao longo desses últimos 4 anos. E gostei dos 2 primeiros jogos, gostei mais do primeiro, o jogo de estreia, né, na vitória de 2-0 do que nesse segundo jogo. Eu acho que o Brasil teve uma dificuldade maior, primeiro por não ter o Neymar em campo, e segundo porque a equipe da Suíça, eu acho que é uma equipe mais qualificada do que a equipe da Sérvia. E principalmente no primeiro tempo eles fizeram uma grande retranca, né? Ficou um pouco difícil para a seleção brasileira. No segundo tempo, graças a Deus, o gol veio, a vitória também, e a gente continua aí com a nossa torcida para o hexacampeonato. Ô Gonçalves, agora, o que não está contigo mais, vou cometer confidência, é o cabelo, né? Ah, com certeza. Aquele cabelo já não tá. Teve aquele episódio da seleção dos Queria que você contasse. Conta pra gente, que a gente tem uma audiência, às vezes, mais jovem, que não conhece esse bastidor, que é maravilhoso. É verdade. Eu era conhecido por esses cabelos, né? Eu usava esse cabelo grande já há muitos anos, 8 anos, e na seleção brasileira, na Copa das Confederações, nós ficamos concentrados, né, muito tempo e chegamos na Arábia Saudita. Era proibido revista, era proibido, não tinha celular, não tinha videogame, né, naquela época, a garotada sabe muito bem disso. E a única coisa que a gente tinha para se divertir, como entretenimento na concentração no hotel, era jogo carteado, né? E aí, na época, alguns jogadores da seleção brasileira raspavam a cabeça. O Júnior Baiano era um deles, o Roberto Carlos já, o Aldair, na época, também estava cabelo raspado, e alguns deles tinham máquina. E naquela Copa das Confederações, nós tínhamos alguns estreantes naquele grupo. O Russo, lateral direito, era um deles, o Rodrigo Fabre, meia, né, do Flamengo, da Portuguesa, era outro, e Leonardo também tinha um cabelo grande. Ele não gostou muito, né? Não gostou, mas a brincadeira começou com o Russo e com o Rodrigo Fabre. Eles estavam no quarto do Júnior Baiano, o Júnior Baiano estava passando a máquina na cabeça dele dentro do quarto, e eles estavam jogando cacheta, né? Então o Júnior Baiano estava no quarto, não estava jogando cacheta, estava com a máquina no banheiro, e ele acabou de raspar a cabeça dele e veio para o quarto com a máquina, e o Russo fez alguma brincadeira com ele. E ele pegou, para se vingar da brincadeira, meteu a máquina na cabeça do Russo e raspou, deu aquela raspada. E aí, pô, ficou ridículo. E aí o pessoal, pô, agora raspa tudo o Russo. Aí, não vou raspar, raspa. Aí pegaram o Russo e rasparam. E nisso falaram, pô, brincadeira, vocês só fazem isso porque eu sou novo aqui na seleção brasileira e tal. Aí os caras, que nada, olha o Rodrigo aí, pô, Rodrigo com esse cabelo bonitão e tal. Aí, pô, passaram no Rodrigo. E aí, pronto, vamos raspar geral, galera. E aí eles começaram, raspando geral, e foram no quarto do Dunga, batiam na porta. Quando o jogador abria a porta, eles perdeu. Entrava, segurava e uau, raspava. Rapaz, eu vi aquele movimento todo, comecei a olhar, eu saí do meu quarto, ouvi aquela gritaria, aí saí, olhei no corredor e vi um passando de um quarto para o outro, careca, eu falei, pronto, perdi. Vai chegar a minha hora. Aí eu fui o último, cara, né? Porque todo mundo, eles foram raspando um do outro, Bebeto, Rogério Ceni, que também não gostou, o Leonardo também não gostou, aí Dunga, Cafu, todo mundo careca, só sobrou eu, amigo. Aí quando eu vi na porta do meu quarto, todo mundo batendo, só falta você, Gonça, perdeu.
Eu olhei pelo olho mágico, né, e vi que estava todo mundo careca. Eu falei, ah, não. Aí peguei eles querendo arrombar a porta do quarto. Eu falei, pô, olha, arrastei o sofá para trás da porta. E aí, muito barulho no hotel. O Américo Faria veio e dispersou a galera. E aí eu fiquei pensando, falei, pô, tá todo mundo careca, como é que vai ser amanhã? Imagine eu chegando no treino, todo mundo careca e eu com essa juba enorme, né? E o quarto de frente estava o Aldair, que tinha máquina, e estava o Cafu. Então eu esperei, eu olhei, vi que estava todo mundo nos quartos, bati na porta do Cafu, do quarto do Cafu, ele abriu, eu falei, pô, deixa eu entrar aí, vocês passam a máquina no meu cabelo. Pô, sério, Gonçalo? Eu falei, pô, tem que ser, tô no grupo, tem que, brincadeira tem que estar junto. É isso. Cara, quando eu sentei na beira da cama, que o Aldair ligou a Passou a máquina primeira. para passar no meu cabelo, o Cafu foi no corredor e gritou, aí, galera, o Gonça tá aqui. Meu irmão, em 30 segundos, estava todo mundo no quarto. Entrou e todo mundo zoando, e nego puxava e tal. E aí eu fui o último daquela seleção dos careca. No dia seguinte, amigo, quando a gente pegou o elevador para ir para o café, foi muito engraçado, porque estava todo mundo careca. Os quartos dos jogadores ficavam no andar e o quarto da comissão técnica no andar de baixo. Então, nós entramos no elevador para descer, uns 8 jogadores, careca. E no andar de baixo, me para o elevador e quem entra? Quem era que abriu a porta? O Zagallo aí. O Zagallo, quando entrou no elevador, que viu 8 jogadores careca, ele falou: gente, o que aconteceu? O que é isso? Pronto, falou: professor, ainda bem que o senhor é careca, senão o senhor ia entrar também, hein? Senão você era o próximo, né? É, Maravilha, cara. São essas coisas que também fazem parte do mundo do futebol. Esses bastidores são sempre uma delícia da gente ouvir. E o Gonçalves está compartilhando aqui com a gente. Deixa eu colocar o Guarilha na conversa. O Guarilha é nosso setorista de seleção brasileira, tá? E deve estar aí se deliciando também, porque o Guarilha também adora uma boa história também. O Guarilha acompanha a seleção brasileira aqui no Lance e acompanhou, óbvio, a vitória da seleção brasileira ontem em cima da Suíça por 1-0. Guarilha, a gente ouviu aqui o Gonçalves sobre o poderio defensivo da seleção brasileira. Quero te perguntar duas coisas. Uma, aquele nosso cronograma de sempre. O que a seleção brasileira faz hoje? E depois também queria te ouvir um pouquinho sobre o sistema ofensivo da seleção brasileira. Uma escalação com o Fred, uma escalação um pouquinho mais, na minha visão, um pouquinho mais conservadora, e o Brasil teve dificuldade para chegar até o gol da Suíça. Bom dia para você. Bom dia, Xande. Bom dia, Gonçalves. Prazer estar aqui com vocês. Então hoje, nesse momento, a seleção está treinando lá no Catar, lá no Grand Hamad Stadium, né, que é o quartel-general da seleção lá em Doha, durante a Copa do Mundo. Depois do treino, vai ter, talvez um pouco mais tarde, vai ter um jantar com os familiares, amigos lá, como aconteceu na semana passada. E falando um pouco do setor ofensivo, eu não gostei muito não, viu, Xande? Até ontem eu coloquei uma análise no ar lá sobre a seleção brasileira, que eu acho que a seleção sofreu demais sem necessidade. Eu não achei que precisaria ter colocado o Militão na direita, o Fred no meio. Ficou um time extremamente engessado ali do meio campo para frente. Nada contra os jogadores, eu acho que nem foi o problema o Militão, porque o Danilo não faria muito mais do que aquilo no sentido ofensivo, mas o Fred realmente ele estava ali sem função, porque a Suíça não queria jogo, tinha 2 minutos de jogo, a Suíça estava fazendo cera, então não tinha toda aquela necessidade de ter ali Casemiro, Fred, Paquetá, o Alexandro preso, o Militão preso, podia ter tirado logo de cara o Fred ali naquele intervalo, colocado o Rodrigo mesmo, mantido o Paquetá. Então eu senti que o Tite regrediu bastante nesse sentido ofensivo. Tudo que ele construiu nesses últimos anos aí, nos últimos anos não, mas nesse último ano, né, 1 ano e meio para cá, eu acho que ele regrediu colocando o Fred numa partida que não havia necessidade, né? Você tem tantas opções ofensivas, você tem o Rodrigo para jogar ali, tem o Paquetá, Martinelli, Antony, poxa,
não tem necessidade de ter um time tão conservador. E até o Bruno Guimarães, com 5 minutos em campo, ele mostrou que bastava ser um jogador com um pouco mais de cacoete ofensivo, jogando mais no campo da Suíça, e já mudou um pouco o jogo, porque até a noção de posicionamento, trocar com o Casemiro foi para frente, Bruno Guimarães começou a sair com a bola de trás, já deu outra perspectiva. Eu entendi que foi uma estratégia sem necessidade do Tite ali, não havia tanta cautela, não havia necessidade de tanta cautela para um jogo contra a Suíça. Entendeu? Eu cheguei a falar que... Perdão, Aurílio, eu cheguei até... Desculpa, deixa eu interromper. Eu cheguei até a falar na live aqui. Uma escalação mais ofensiva contra a Sérvia e uma escalação mais defensiva contra a Suíça. Espelhando o adversário, deveria ser o contrário. Exatamente. Porque a Suíça não... Sendo bem sincero, a Suíça não levou perigo. O perigo que a Suíça levou foi alguns vacilos ali que a defesa do Brasil deu no começo do primeiro tempo, que ainda parecia ali uma ambientação realmente da zaga ali com a mudança, né? Porque o Thiago Silva chegou a jogar um pouco mais para a direita ontem, Marquinhos pela esquerda, o Militão estava jogando ali, sempre é uma mudança, então faz um pouco de diferença, mas depois disso não teve problema nenhum. O problema foi ofensivo, que a gente via, e nada contra o Fred, né? Voltar a falar aqui, nada contra o jogador em si, mas a forma que ele estava fazendo no time, exatamente, não precisava daquilo, né? Acho que foi um jogo que o Brasil sofreu, e não defensivamente, mas no ataque, ele não precisava. Eu espero que contra Camarões seja um time mais solto, até pelo já classificado, jogador que vai entrar querendo mostrar serviço, e ofensivamente, para mim, eu fiquei muito assim, triste, chateado, porque pareceu uma regressão do Tite aí, de uma coisa que a gente já vinha criticando num período das eliminatórias, que estava tão mal a seleção, e não precisava disso agora na Copa do Mundo. Quero te perguntar também, Gonçalves, para a gente falar um pouquinho sobre para frente da seleção, mas antes disso, o Ronaldo era uma das estrelas dos astros da companhia em 98 e tinha, naquela final, aquela comoção, enfim, do problema que acometeu o Ronaldo. Claro que em proporções bastante diferentes, a gente tem um astro da companhia agora também sob lesão, enfim. O quanto isso mexe com o elenco, claro, nas proporções do Ronaldo bem mais agudas, assim, temeu-se, inclusive, pela vida do Ronaldo naquele momento, né? Mas o quanto isso afeta emocionalmente uma seleção. E Xande, sinto que a seleção afeta bastante emocionalmente quando acontece alguma coisa com o Neymar. É assim mesmo? Ou quando entra dentro de campo, isso zera? Não, é assim mesmo. A gente pôde ver aí nas declarações dos jogadores, né? O Casemiro falou, o Marquinhos falou, o Neymar ele está focado, ele está tratando 24 horas. Hoje em dia, eu acho que o futebol, os jogadores, eles têm uma consciência maior, né, em relação aos cuidados que eles têm com o corpo, com o tratamento, com a recuperação, né? Hoje existe uma tecnologia que na minha época não tinha, então os jogadores podem se tratar em casa, sozinhos, com essas botas que eles colocam, né, essas calças térmicas que cobrem as pernas para recuperar. Então, isso é importante a gente ver a consciência desses jogadores da atualidade em relação às lesões e à recuperação, que é necessário realmente o jogador se cuidar ao máximo, ter responsabilidade, não sair. Ontem, inclusive, o Neymar nem para o estádio ele foi para ficar se cuidando, né? Imagine você ficar sozinho no hotel, assistindo pela televisão. Eu acho que ele deve ter assistido, com certeza. Não sei se na TV do hotel ele conseguiu ver, mas no computador dele ele deve ter visto, com certeza, o jogo. Mas o cara deixar de ir para um estádio numa Copa do Mundo para se cuidar, isso eu não tinha visto ainda, né? A gente, na época, a gente deixava de ir para o treino para ficar se tratando no hotel. Aí tudo bem, né? Mas porque a gente monta, na seleção brasileira, a gente monta lá a clínica, digamos assim, né, de recuperação num dos quartos do hotel. E sai dali do hotel para ir para o campo de treinamento e volta, e para o campo de jogo, para o estádio. Então, eles têm essa consciência, né? Eles sabem que o Neymar ele vai se recuperar, eles sabem que o Danilo vai se recuperar, e isso não afeta de maneira nenhuma o desempenho
da equipe e tampouco emocionalmente os jogadores. Eu acho que hoje em dia não. Na minha época, o caso do Ronaldo especificamente foi um choque, né? Sim. Porque foi horas antes de uma final de campeonato. Ou seja, nós vivíamos sonhando com aquele momento de disputar aquela final. Nós trabalhamos muito para que isso pudesse acontecer. E imaginem vocês o baque emocional de ver o nosso principal jogador tendo um ataque epilético ou uma convulsão, que era algo que choca qualquer ser humano de ver qualquer pessoa, né, em qualquer lugar. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma pessoa tendo uma convulsão. E aquilo mexeu muito emocionalmente. Eu acho que isso foi o principal motivo pelo qual a seleção brasileira, nós entramos em campo em 98 e sofremos 2 gols em 20 minutos. Porque realmente a nossa seleção, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que nós tínhamos um time melhor que o time da França. Claro que o time da França também era uma equipe muito qualificada, com jogadores com muito potencial, muita qualidade, mas assim, nosso time era melhor. Nosso time era melhor, e se não tivesse acontecido esse problema de saúde com o Ronaldo, eu tenho certeza que nós iríamos vencer aquele jogo e teríamos já conquistado mais uma estrela para a nossa seleção brasileira e mais um título para o nosso país. Mas Deus quis que acontecesse daquela forma e a história é essa, né? O Brasil, nessa década de 90, final de 90, né? Uma geração que disputou 3 Copas do Mundo, venceu 2 e foi vice-campeã. Então, eu acredito que eu tenha feito parte de uma geração, talvez uma das mais vitoriosas da história do futebol brasileiro, né? Porque se você for ver a história das conquistas, o Brasil conquistou 58, 62, depois conquistou em 70, né? Teve ali 8 anos para uma próxima conquista. E a geração que eu pude fazer parte, nós, em 12 anos, conquistamos 2 Copas do Mundo e chegamos a uma final. Então, em termos de número, que hoje em dia se valoriza muito, né? Estatísticas, eu acho que a nossa geração é uma geração superior àquela geração em termos de conquistas, né? Não vou comparar jogadores, porque eu não gosto de comparar gerações. Eu não acho que não faz sentido você comparar gerações, porque o mundo muda muito e tudo muda. Mas quando você olha para números, que é o que conta na história, né? Você vai ver que foi uma geração talvez a mais vencedora da história do futebol brasileiro. Para a gente encerrar a nossa live, queria que você desse um grande balanço do que você está enxergando da seleção brasileira. O Brasil é favorito a essa Copa do Mundo, se coloca como a principal seleção para levar esse título, e quais as outras seleções que você vê aí no caminho da seleção brasileira que podem oferecer perigo? Acho o Brasil um dos favoritos, acho que a seleção da Espanha também é outra seleção, pelo que eu tenho visto nessa primeira fase. É uma seleção que tá jogando um bom futebol, tem jogadores jovens também, com uma transição rápida, jogadores que têm um bom 1 contra 1. Eu acho que isso faz a diferença numa Copa do Mundo. Assim, jogadores que realmente você, como nós vencemos em 94, com o Romário e o Bebeto em grande fase, decidindo os jogos, assim como o Ronaldo decidiu em 2002, junto com o Rivaldo também em grande fase. Eu acho que para esse ano nós temos aí a esperança, né, de que o Neymar possa, junto com o Vinícius Júnior, trazer esse hexacampeonato para o Brasil. É sempre importante a gente destacar que em todas as seleções que são campeãs mundiais, os jogadores que são referência e que se espera dele realmente que sejam o ponto de desequilíbrio, eles confirmam essa referência, eles confirmam essa qualidade. Então, nós temos, além do Neymar e do Vinícius Júnior, nessa nossa seleção atual, nós temos outros jogadores que também podem causar desequilíbrio nos adversários. A gente tem jogadores que são respeitados no mundo do futebol e isso é importante. Além do mais, são jogadores jovens que jogam com alegria, que mostram realmente o que é o futebol brasileiro, a irreverência do drible, né, o improviso, a alegria, e a gente está vendo um Vinícius Júnior com uma alegria nas pernas, né, como a gente diz na gíria, impressionante. E se ele não puder jogar, a gente torce para que o
Martinelli entre e dê conta do recado, o Antony também possa entrar. Aliás, entrou bem nos 2 jogos, eu Sim. achei que o Antony entrou bem. O Rafinha, eu acho que pode se soltar um pouco mais, estou achando que ele, desses jogadores jovens, é o que mais tem sentido o peso, né, de representar uma seleção brasileira em Copa do Mundo, e os demais jogadores já são cascudos. Eu acho que a mescla a receita do bolo é a melhor possível. Eu estou muito confiante na conquista desse hexacampeonato.